Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela TV aberta, canal 9 da NET e canais 8 e 186 da Vivo. Estamos também na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo e Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Para você participar, telefone 38766146 e o telefone da nossa produção também, São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, médico Milton Flávio, prazer tê-lo aqui. Deveria apresentá-lo como urologista, secretário, né? Nessa segunda parte. Atualmente secretário de Relações Governamentais na cidade de São Paulo. É um prazer estar de volta, né, embora o Ari tenha nos provocado aqui, porque você sabe que eu prefiro ser médico, né, sobretudo nessa fase da política nacional. Né? O médico é sempre respeitado, querido e agraciado pelos seus pacientes. Os nossos eleitores já não estão tão satisfeitos com os seus eleitos. Né? Advogado Ari Friedenbach. Prazer tê-lo aqui. Prazer, obrigado pelo convite. É uma delícia mais uma vez estar aqui com essa mesa maravilhosa, meu amigo Milton Flávio, que faz muitos anos que eu não encontrava. É verdade, é verdade. É bom te encontrar de novo. Que bom. A provocação vale para você também. Pode dizer que era vereador na cidade de São Paulo? Ex-vereador. Vereador, sempre vereador. Conosco também, empresário e advogado, Dr. Misael Antônio de Souza. Prazer tê-lo aqui, Dr. Misael. Prazer nosso, prazer em reencontrar o Dr. Milton, o Ari. Da última vez até nós discutimos, eu e o Ari aqui, porque ele tem umas ideias que... A gente vem aqui para isso, né? Mas esse é o objetivo, né? O Ari é advogado, especialista em direito civil e trabalhista. E você é especialista em produto controlado, meio ambiente. O que é produto controlado? Imagine uma indústria de explosivos, por exemplo. Ela precisa de algumas concessões do governo federal. E estas concessões envolvem processos, licenças, registros, e eu me especializei nessa área, então já estamos aí há 42 anos na estrada. Também conosco o engenheiro civil Johnny Matos. Tudo bem, Johnny? Tudo jóia, prazer enorme estar aqui com essa mesa bastante eclética, né? Que acho que vamos poder trocar ótimas ideias aqui hoje. É engenheiro civil e diretor da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil no Estado de São Paulo. Isso, também estou lá como conselheiro do CREA São Paulo, professor da Universidade de Mogi das Cruzes e engenheiro civil da Trópico Construtora também. E a construção civil é a que mais gera emprego, é a que não exige qualificação para mão de obra. Esse conceito pode ser definido assim? Em grande parte, sim, né? São esforços, existem esforços concentrados tanto do CREA quanto das associações para que esse cenário seja mudado, né? Inclusive, vai ser até objeto de discussão aqui a questão das mudanças trabalhistas, né? Principalmente com o advento aí da terceirização. Eu acho que tende a melhorar bem esse cenário. O assunto de hoje é Lula em Curitiba. Ao depor pela primeira vez em Curitiba amanhã, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se verá frente a frente com o juiz Sérgio Moro, visto hoje por muitos como seu principal rival. O que deveria ser apenas uma parte do processo legal, o juiz ouve o depoimento do acusado, transformou-se em batalha política. Partidários de Lula devem tomar as ruas enquanto defensores da Lava Jato prometem uma vigília em defesa da operação. Portanto, este é o momento que todo mundo aguardava, vem sendo aguardado, o confronto, não sei se eu posso colocar como confronto, né? Mas
frente a frente, o juiz Sérgio Moro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela primeira vez juntos, frente a frente, os dois, será amanhã, e o que se imagina que possa acontecer ainda não podemos definir isso. Mas Milton Flávio, Ari Friedenbach, Misael, Jone, Lula e Moro frente a frente. Eu diria que eu preferia dizer a justiça versus o crime, né? É um debate interessante. Há que se esperar que haja uma boa condição, e eu acho que o Moro tem condições de fazer isso. A própria Justiça do Paraná tomou alguns cuidados adicionais para que nós não tenhamos um confronto nas ruas e a transformação de um ato que é da justiça num ato político. E o Brasil espera, ora, Zancopé, de que o Lula possa pagar as suas contas. Não é possível que todos estejam mentindo, né? Quer dizer, o homem mais poderoso do Brasil até recentemente, que enfrentasse ou que enfrente agora, né, conjunto de brasileiros que no passado eram seus aliados, todos num conluio para mentir contra ele. Precisa imaginar que o povo brasileiro seja honesto, ou que seja absolutamente incapaz para acreditar nessa falácia. Quer dizer, acho que está na hora, né, do Lula assumir. Eu sempre digo, existem crimes e crimes, existem momentos em que você pode até entender que no passado também se usava a caixa 2, mas cunhando o próprio Lula, né? Nunca antes nesse país alguém se locupletou de maneira tão intensa como o Lula e o PT. Ari, você vai se conter ou quer se manifestar já? Eu não vou me conter, não. Primeiro, assim, eu quero deixar muito claro que assim, a minha fala não é partidária, não sou do PT. Agora, eu entendo de que esse, entre aspas, confronto que vai ocorrer... da forma que eu coloquei. Muito se deve à postura do juiz, que está transformando, sabe, um juiz que vai à televisão, um juiz que se expõe dessa maneira, que deveria ser alguém extremamente discreto no processo, compromete todo o processo legal, na minha forma de ver. Assim como a questão, como a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, a questão de Caixa 2, não existe político neste país, e esta é uma grande verdade, não existe político nesse país que não trabalhou com Caixa 2. Então, se vamos prender os políticos que trabalharam com Caixa 2, todos eles, absolutamente todos os políticos têm que ir presos, porque não existia. E o que se conseguiu com a nova legislação, proibindo a doação de pessoa jurídica, foi tornar isso mais ilegal ainda, porque ainda antigamente existia na prestação de contas quem doou para quem. Então era pelo menos fácil de você conseguir perceber os interesses que estavam sendo defendidos. Agora, com essa proibição da doação das empresas, da pessoa jurídica, isso tornou mais obscuro ainda. O que se pretende transformar em algo transparente, deixou mais obscuro ainda todos os processos. Ari, deixa eu só entender. Você entende que o apartamento lá de São Bernardo, ou melhor, do Guarujá... Não, o Lula só usou o Caixa 2, é isso que você está me dizendo? Não, o que eu entendo é o seguinte, Milton. A questão do apartamento do Guarujá, que na verdade se fala de um triplex como se fosse um apartamento, e aquilo é um apartamento de 200 e poucos metros quadrados, um triplex, quer dizer, uma coisa absolutamente ruim. Mas foi tirado da população para dar de presente para ele. Segundo consta, na declaração da construtora, esse apartamento pertence à construtora. Então não há qualquer prova de que esse apartamento pertence efetivamente a ele. O sítio de Atibaia também pertence a... Milton, assim, o que eu aprendi no meu curso de Direito é que existe a propriedade de um imóvel, ela consta no registro de imóveis. O imóvel pertence a quem consta no registro de imóveis. Esse apartamento não consta como dele. Por isso que foi duro prender o Al Capone, né? Assim como se você for falar de Caixa 2, de desvio de verbas, a gente não vai parar... Não é Caixa 2, não. Mas Ari, não é Caixa 2. Veja, deixa eu terminar uma coisa. O assunto de amanhã não é Caixa 2. A questão é a seguinte, este apartamento, se pertence ao Lula, tem que existir algum documento que demonstre isso. Até o momento, eu não vi nenhum documento que demonstrasse claramente que esse apartamento pertence a ele. Malandro nunca registrou nada. Bom, mas malandro, se esse apartamento... é malandro ótimo, na essência. Se é malandro... Outra coisa... Muito bem. Outra Posso coisa, terminar?
Se é malandro, Pode. amanhã o Lula não vai viver para sempre. Quem que vai herdar esse apartamento? De quem é o imóvel? Alguém tem que herdar. De quem é esse imóvel? Consta em nome de quem? Registrado na escritura. Existe em nome de quem o apartamento? Eu pergunto. Eu o senhor tem a resposta? Eu Tem a resposta? Você, Ari, Qual é? acho De você quem um homem batalhador. Não é questão mas de ser você batalhador, abre é o uma seu questão discurso, legal. Eu não você abro. abre o seu discurso dizendo Sérgio Moro vai à televisão, Bom, fala isso. o e senhor fala acha aquilo. adequado um E juiz o fazer Lula, o que ele está fazendo? O Lula, 24 horas, incitando a população brasileira, incitando a justiça, Mas como o se Lula- aqui não houvesse o leis. Moro não incitou? Como aqui não houvesse O Lula- nenhuma o Moro não norma, incitou? cara. O Moro O não. a postura é uma postura de um juiz essa? O que ele fez? Ele ir na televisão, venham, não venham, fecha Para a evitar cidade, um não fecha a cidade. desespero maior. Por quê? Porque aqueles que estão sendo pagos A pergunta que eu com fiz o de dinheiro quem é o dos dono do trabalhadores apartamento? brasileiros, Quem é o que herdeiro estão do alugando apartamento? ônibus Quem é o e herdeiro do estão fazendo apartamento? lixo. Quem é o herdeiro do apartamento? Sei que é o herdeiro. Ari, não Bom, sei mas quem é essa é a herdeiro. questão. Ari, só pra Agora, gente- a Petrobras foi quebrada. Não foi pelo Foi quebrada PT, e já não vem foi sendo pelo quebrada Lula. há quanto tempo? Foi, Deus do foi céu, pelo Ari, Lula pelo ou veio amor de sendo Deus. quebrado pelos governos anteriores Ari, A também? Previ foi quebrada. Os Correios foram quebrados. Não foi pelo PT. Ari, isso? posso- Meu Deus do céu. posso falar uma Os coisa? Pelo governos amor de anteriores Deus. não desviaram. Desviaram, Ah, então desviaram. tá bom. Eu vi, inclusive, Então tá bom. antes de iniciar o mensalão, e eles usaram aquilo como pretexto para o mensalão, um infeliz, um coitado, um pobre servidor do Correio, recebendo um envelopezinho com R$1.200. Ali iniciou o mensalão. Os caras pegaram bilhões de reais e ainda tem gente que quer falar deles, pelo amor de Não, Deus. eu quero falar de todo mundo. A Respeito questão é você essa. como Veja, profissional. não, Eram Agora, 8 mil reais, né? Agora, com politicamente licença, mil a reais, decente. questão não é Cara do política, a Correio. questão que eu estou colocando é desde quando vem isso. Desde que o Brasil de foi ano, fundado. de 10 anos, de 20 anos, Desde de 50 quando foi anos. fundado. Mas, Exatamente, Ari, essa é a Ari, questão. Mas não Ari, vai acabar nunca isso. Ari, o assunto amanhã não é esse que você está abordando. É com relação ao... O processo se iniciou aqui, os promotores mandaram para Curitiba para saber de quem é aquele apartamento. Eu Não é Caixa de quem é o 2. apartamento. Não é Caixa 2. Uma Tudo bem, coisa eu lhe voltamos ao garanto, apartamento. não é Mas de meu. quem é o apartamento? Mas o que eu quero que você coloque, você disse que as atitudes do juiz Sérgio Moro podem até invalidar o processo. Uma vez que ele não está querendo dar publicidade à audiência, qualquer audiência, e o senhor é advogado sabe disso, se o juiz fizer audiência de porta fechada, a audiência é inválida, é nula. Ela tá não certo? será de porta Então, fechada, ela terá duas televisões da a questão própria... a publicidade da audiência tem que ser plena. Concorda? Então, eu acho que esse cerceamento... Mas ele não falou que vai fechar a Não, porta é que não do... querem que filme, deixe Não, de filmar. não, há problema não. nenhum, uma vez que a audiência é não, pública. o pessoal Pelo contrário. os cinegrafistas ou como que é, os cineastas do PT, que é o que existe lá, eles querem fazer daquilo um fato histórico filmar, para eles querem filmar a o história vídeo, porque eu não vejo nacional. Que é legalidade. isso? Não, rapaz? ilegal Eles filmar. querem fazer um Não, marketing. é legal do filmar. Lula. Autorizado. Não, não é ilegalidade legal, não é nisso. legal, mas Pelo não que eu- fazer pelo uma, que eu li, uma João, cena o que de o- cinematográfica. Eles querem filmar a audiência. Eles eu não querem vejo esquema. aproveitar Qual o problema instante. de filmar a audiência? Não, nenhum. Pera, Então, ponto. Então, Nem- Johnny, essa é a Johnny, questão. o Johnny, Pelo que eu acompanhei, eu vi que o que o juiz Sérgio Moro ele quer que mantenha o mesmo esquema de cobertura dos outros depoimentos. Só. Ele não quer nada Só. mais nem nada menos. E com Nada. relação a esse depoimento do Lula, eu vejo com muita Só preocupação. que aí tem um detalhe, companheiro. Claro. Companheiro. está se revelando, hein? Os A demais, luta continua. os demais ouvidos, cuidado. os demais ouvidos, por exemplo, Marcelo Odebrecht e outros, não houve nenhum circo lá. Não houve nenhuma O senhor viu um alguma bando de cena- palhaços lá para denigrir a imagem, para detonar a alguma estra- cena a- foi a divulgada coisa. do depoimento do Aécio? Não sei, não vi. Não sei, Confesso porque que não foi. vi. Mas Porque ele não foi, prestou por que será? depoimento? Porque ele fez um depoimento de 1 hora, quer dizer, foi um rápido ele bate-papo, ele prestou foi lá depoimento? para assinar. O Aécio deveria ter... Por que não divulgaram? É isso que está querendo se impedir. Mas tem que ser divulgados. Tem que ser divulgado. Não, mas e não se for foi. divulgado Por que e se será? foi gravado, Por que foi? é só ir A atrás. mídia Por que dele será que não não é tão foi? boa. Não sei. Mas, Não sabe. mas sabe o que eu Talvez vejo? por- Não sabe. Eu vejo com Verdade, preocupação. por favor. Verdade, Eu não vejo, sei. Johnny, eu vejo com Verdade, preocupação. não Então, sei. eu te conto. Eu vejo com preocupação o seguinte, esse acirramento, eu vejo com muita preocupação toda essa caravana. Aqui, ó. Não, mas a caravana lá em Curitiba, principalmente Você imagina lá. Revista Veja,
Isto é, colocando o confronto, né? A capa da Veja da semana é o confronto. Não, se conseguiu tornar um confronto nacional. As pessoas se tornaram numa intolerância. E eu vejo, por exemplo, o presidente, o Rui Falcão, ele dando algumas declarações do tipo que nós não vamos aceitar caso haja a prisão do Lula. Quer dizer, como assim não vamos aceitar? Existe um Estado civil de direito estabelecido. Eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer. Estou estarrecido. Está estarrecida por quê, Milton? Eu quero aprender com a senhora esse equilíbrio. Meu Deus do céu, quer dizer, neste momento... Nem chegamos a Curitiba. Não, nem chegamos a Curitiba. Só amanhã, neste momento, né, se você pretender comparar o Lula com qualquer outro político brasileiro, é uma coisa assim, inimaginável, gente. Né? Ele não usou caixa 2. O caixa 2 é uma coisa ali que você conhece e eu conheço. Não usei, né? Mas para dizer que não usei, não. É possível que tenha tido em alguns momentos, porque as minhas campanhas eram tão pobres, né, que nem precisava usar o caixa 2. Agora, as campanhas dele extremamente paupérrimas. Agora, o Lula, eu não discuto o caixa 2. Eu discuto o enriquecimento ilícito. Eu discuto a negociação que, meu Deus do céu, será que todos os empresários brasileiros estão mentindo? Quer dizer, qual é o interesse deles em acusar o Lula? Eu não acho que eles estão mentindo, tanto que eles estão apontando em todos os partidos. Sim, mas em todos os partidos. Mas há uma diferença. Os valores os valores. Desculpa, Ari. O Lula é hors concurso. Ele está acima de todo e qualquer político que já viveu no Brasil. Do Serra? Com certeza, Não com sei, certeza, com certeza. Em termos de valores, você viu os valores? 23 em termos de valores, 23 milhões deve ter levado o Lulinha, o sobrinho do Lula. Sim. Isso era troco, isso era para parente de terceiro grau do presidente. O Cunha, que não conseguiu parar de roubar. Então, e o que faz? Por isso solta o Lula? Solta o Cunha? Não, eu acho que tem que prender todo mundo. Ótimo, então. Não, pelo contrário, eu acho que tem que prender todo mundo. E se não existisse, todo mundo que cometeu se não existisse Lava Jato, esses caras todos estariam na rua, Ari. Se não tivesse Sérgio Moro, esses caras... Eu também concordo com você. O Sérgio Moro provoca excessos. Eu não estou defendendo ninguém que cometeu crime. Não tivesse Lava Jato, esse pessoal estava solto. Tem que apurar, tem que apurar. Tem que apurar. O Sérgio, o nosso ex-governador do Rio de Janeiro, estava de lencinho em Paris até hoje, festejando o que estava fazendo. A questão é essa. Se você for pegar os governador do Rio que cometeram não só crime de caixa 2, porque é crime, assim como desvio de verba, quem que sobra, Milton? Você sabe bem disso. Quem sobra? Que sobrem poucos. Ótimo. Ali no Rio está o governador e os integrantes do Tribunal de Contas. Você tem justiça. O judiciário está envolvido. Não, que o momento é diferente. O judiciário está envolvido. O legislativo está envolvido e o executivo está envolvido. Se não houvesse o Lava Jato, teria isso? Das três operações. Ari, se não tivesse havido Sérgio Moro e Lava Jato, essas pessoas estariam na cadeia no Brasil hoje? Mas quem está na cadeia? Nunca. Meu Deus do céu. São poucos. É só ligar. É pouco. Muito poucos. Poucos, eu também acho. Na minha opinião, devia ir muito mais gente. Eu defendo que todos que cometeram crimes, seja de que partido for, não é uma postura partidária minha. Eu também. Fique muito claro, mas não é partidário. Eu só queria esclarecer um detalhe a você, Ari. Meu amigo Ari. No 6º congresso que eles fizeram aqui em São Paulo... Eles quem? O PT. Do PT? Inclusive ele tomou uma porrada que não tem tamanho, porque ele foi chamar o João Trabalhador de vagabundo, né? Que o João nunca tinha trabalhado. E o João mostrou a carteira. Mostrou uma carteira que trabalhou. Não, mas está registrada. O senhor viu a carteira? Eu tenho uma foto aqui. Tem, é o que está rodando. Assim, é uma carteira que ele fala que ele tirou com 13 anos, com uma foto que não é de um menino de 13 anos, com uma assinatura que não é de um menino de 13 anos. Eu tenho a foto. Mas posso mostrar espera aqui. Um pouquinho. O Lula não falou nada para o juiz Sérgio Moro na Agora, abertura veja, daquele desculpa, congresso? Eu não quero entrar nessa de defender Lula ou defender o João Trabalhador. Mas naquele congresso não se falou nada disso. Não é isso. Ele disse que se reelegeria para botar os demais na cadeia. Ele disse isso. Isso não é afronto? Eu acho que tudo é afronta. É afronta você ter um criminoso solto. Isso é uma afronta. Eu também acho. Aí nós concordamos. Mas inclusive eu vi nessa frase do Lula que ele vai prender todo mundo. E de qualquer partido. Vendo ele com o uniforme da Adidas, por exemplo, eu lembrei de um líder cubano. Olha, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Gilmar Mendes seja afastado do caso Eike Batista.
e que o habeas corpus concedido por ele ao empresário seja anulado. Segundo Janot, Gilmar deveria ter se declarado impedido para atuar no caso, já que a sua mulher, Guiomar Mendes, integra a equipe de Sérgio Bermudes, advogado de Eike Batista. Ari, Misael, eu vou falar o que eu acho primeiro. Milton. Eu vejo de que quando a gente tem o Supremo Tribunal, na estrutura que é no Brasil, que são pessoas indicadas, você tem uma corte estritamente política. Ela deixa de ser o que a gente esperaria que fosse o Supremo Tribunal, uma corte isenta, onde é o último nível de recurso... Nosso sistema permite isso. E precisaria mudar esse sistema, porque eu vejo que dessa maneira compromete sobremaneira o processo legal. Você espera que a última instância seja a melhor, a mais preparada e a mais isenta, e é justamente o contrário. É a corte mais comprometida politicamente, na minha forma de ver. Então, a gente tem que repensar essa estrutura do Supremo, na minha opinião. Cargos vitalícios indicados, não tem como a gente esperar que seja um judiciário isento. A justiça deixa de ser cega, como o símbolo do judiciário, que é aquela balança. Né? Assim, pelo contrário, é uma justiça que tem 2 olhos, pelo menos... Enxerga bem. Enxerga mais do que devia. Levanta então, um pouquinho. Veja, a postura, eu acho realmente estranha, a questão do Gilmar Mendes, assim como de todos os juízes. Eu vejo que todos eles têm posturas políticas muito claras e tem que ser uma corte extremamente isenta. É isso que eu queria dizer. Eu vejo que realmente, se o escritório da esposa dele foi a promotora da ação, ele teria que se julgar impedido. É uma questão de lisura, é uma questão de moral. Ética. Agora, eu me pergunto todos os dias como é que pode isso, doutor Milton Leite. Flávio, desculpa. Embora seja muito amigo do Leite. Muito amigo do Leite. Não, e não tem... São coisas completamente diferentes. Ele inaugurou uma faculdade aqui na rua Itapeva. Amigo, aquilo é uma coisa de cinema. Eu não vi. Vai lá para você ver. O pé direito da faculdade, a suntuosidade da faculdade do Dr. Gilmar Mendes e do Junqueira é uma coisa assim de cinema, cara. E nós lutamos ali 24 horas por dia, ano a ano, e olha que... Não consegue montar uma faculdade, não sei. Eu queria saber. Eu vejo que o Janot, ele está fazendo o papel dele. O papel dele é buscar esse tipo de situação, né? A questão que vai ficar para o Supremo decidir agora é que, pelo que foi falado, né, o escritório da dona Guiomar Mendes, que ela trabalha com o Sérgio Bermudes, eles atuaram, no caso do Eike, na esfera civil, né? E o problema com o Eike agora está na esfera penal. Então, parece que a discussão no Supremo é ver até que ponto as duas esferas vão se comunicar e influenciar. Mas se há um relacionamento qualquer que seja, você acredita que não? A minha opinião pessoal é que minha opinião pessoal é que não deveria ser declarado impedido também. Minha opinião pessoal. Mas eu acho que o que vai ficar para o Supremo agora do próprio juiz. É que há 2 anos atrás parece que teve uma revisão no Código do Processo Civil que deixou, acho que se não me engano, no artigo 8º, deixou bem claro essa questão, né? Então é um agravante na situação. Mas existe a questão legal e existe a questão ética, né? São coisas a minha opinião pessoal é que não poderia. Eu acho estranho. Eu, como engenheiro não militante na área de direito, eu acho estranho, né? No mínimo estranho. Né? Eu também concordo. Eu não sou advogado, portanto não sei se existe um impedimento legal, mas do ponto de vista ético e moral é indiscutível, né? A mulher dele trabalha no escritório, é sócio do escritório, que tem interesses econômicos patrocinados pelo próprio Eike. Ela recebe honorários do Eike Batista. Portanto, não importa se a questão é penal ou se a questão é de outra ordem, o interesse existe, o vínculo existe e a contaminação existe. E o Gilmar Mendes, se fosse isento, deveria ter declarado, né, a sua suspeição. Lamentável, e é por essa razão que também o Supremo, nesse momento, que deveria, como a Ari diz, né, deveria ser a garantia do cidadão, neste confronto que existe entre poderes, passa também a ser um órgão que é visado e não tem a totalidade da confiança que a população deveria ter nele. Eu vejo o seguinte, o escritório não é civilista,
por que para um processo foi para ação penal? Virou penalista de repente. Só aí já resolve todo o problema. Tráfico de influência. Ah, bom. Então está errado. Simples é que é? assim. O escritório... Eu não sou operador do direito, que é o Sim, termo mas que todo mundo gosta de usar hoje em dia. Nessa fase de operações, né? O escritório Mas da é o- doutora... O direito está sendo muito operado. O escritório da doutora não é civilista, a especialidade deles não é o direito civil. Por que nessa ação penal eles resolveram atender o coitadinho do Eike Batista? Eu acho que é um bom cliente. Eu queria aqui me posicionar em relação a isso de maneira um pouco mais abrangente, né? Eu acho que numa questão que envolve interesses nacionais, que a opinião pública está envolvida, eu acho que fez bem o relator quando encaminhou essa questão para o plenário. É importante saber o que pensa o judiciário como um todo, o Supremo como um todo. Claro. É muito ruim você delegar para 3 pessoas, dos quais 2 são suspeitos. No caso E foi da- super criticado, no caso né, do o Zé fato de ele ter Dirceu, mandado existe uma plenário, relação né? pessoal muito Habeas forte corpus, né? entre ele e o Toffoli. E o Toffoli. Isso não é segredo de Ele ninguém. foi advogado do partido, Pelo amor ele de tem um Deus. envolvimento. Quer dizer, então, é melhor que a gente coloque o Supremo como um todo e ele se posicione em relação a isso. Você colocar para julgar a soltura do Zé Dirceu, o Lewandowski e o Toffoli é menosprezar a inteligência do brasileiro. Pelo amor de Deus. Mas um outro ponto Não, que o eu Lewandowski acho... tentou melhorar a sua imagem, tentou disfarçar, agora deixou bigode, né? Um outro ponto que eu acho interessante comentar é que você vê muitos juízes do Supremo dando entrevistas, né? Então, parece que saiu hoje na Folha de São Paulo da Mônica Bergamo, inclusive uma leve crítica do Gilmar Mendes ao fato do Fachin ter enviado para o Supremo, né, a questão do habeas corpus, né? Na minha opinião, eu acho que está muito mais transparência. Todo mundo tem que se posicionar. Eu acho que foi uma boa atitude, mas foi extremamente criticado. Foi, realmente foi. Mas, Johnny Matos, você que é engenheiro civil, doutor Misael já se manifestou, o Ari é advogado também, o Milton Flávio é secretário especial, eu não consigo decorar isso daqui, secretário especial de Relações Governamentais. Como você analisa, de repente, os nomes de Dória e Luciano Huck como o novo, segundo Fernando Henrique, referência no PSDB, o ex-presidente diz ser muito cedo para falar em candidaturas ao Planalto, mas considera que o novo na política é representado pelo João Dória e pelo apresentador Luciano Huck. Eu vindo do Fernando Henrique, não me dirigia ele, mas vindo do Fernando Henrique não me surpreende, né? Porque eu sinto no Fernando Henrique uma inclinação forte, por exemplo, pro Alckmin, né? Então, quando ele coloca o João Dória e o Luciano Huck numa mesma esfera, eu acho que ele não está falando a favor nem de um nem de outro. Eu não vejo com tanta mas isso é que eu não consigo enxergar hoje, por exemplo, Luciano Huck como sendo uma pessoa para estar num patamar, por exemplo, do prefeito de São Paulo. Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que o prefeito de São Paulo é uma esfera bastante privilegiada politicamente em termos de ações do que o Luciano Huck. Eu não consigo enxergar o Luciano Huck hoje na mesmo patamar do Dória. Quando o Fernando Henrique coloca os dois numa mesma seara, mesmo falando que é o novo, eu não vejo com positivo pro Dória isso não. Eu acho que ele fez mais a propaganda do Alckmin, na minha humilde opinião. Você acha que o surgimento do nome do Luciano Huck, de repente, muda todo um quadro? Eu acho que o Huck podia ser ele, podia competir então o Huck, o Justus, o Ratinho, tá todo mundo no mesmo nível. Eu acho que assim, é uma insanidade se cogitar um Huck para presidente. Qual é o currículo do Huck? O que ele fez além de um programa que passa de madrugada? Assim, quem é Huck? Mas ele é o novo. Bom, mas novo até o mané da esquina, é novo, né? Para a imprensa. Qualquer um é novo. Para a mídia. Mas mídia novo, é novo. sim. Agora, Novo não quer dizer preparado, né? Para quê? Não se sabe. Não quer dizer preparado. Milton Flávio. É uma coisa que não tem nem comentário. Acho. Eu queria Primeiro fazer... que o Dória chegou, está fazendo um bom trabalho, mediamente está. Ou seja, mediaticamente. 100 dias. Agora, vamos esperar. 120 dias de governo. 700 dias e... Vamos ver o que acontece. Não, eu queria aproveitar aqui e mandar um recado pelo secretário Milton Flávio. Rua Mato Grosso,
Há 2 meses não tem uma lâmpada funcionando à noite. Eu passo todos os dias lá. Então, Milton, você leva meu recado Rua Mato Grosso. Prefeito regional, porque Rua está Mato um Grosso. breu. É impressionante, perigoso. Eu passo todo dia porque eu tenho cachorro, eu ando muito pelo bairro. Há 2 meses não tem uma lâmpada. A única iluminação são de 2 prédios que iluminam a calçada. O resto seria andando no escuro. Mas só para complementar também, Eu quis só aproveitar aqui que está o secretário. o Alckmin, não sei se seria uma boa opção, embora que eu acho o Alckmin um homem íntegro, mas o Alckmin foi reeleito Alckmin é um também. santo. O Alckmin foi reeleito também para o governo do Estado em função da repulsa que nós tínhamos ao PT. Não é que o Alckmin foi reeleito. Mas foi primeiro turno, né? Agora, a Você foi- repulsa que nós tínhamos ao PT, a repulsa que nós tínhamos... Quem era o candidato do PT na época? Nem Eu lembro. acho que era o Padilha, né? Padilha. Foi Dizem o que- Padilha. Foi o Padilha. Quem é Padilha? A base política de Padilha é a Padilha foi Nanideua, secretário, no foi- Belém do Pará. Mas foi A ministro da Nanideua, Saúde, no Belém né? do Pará. De repente, esse cara aparece como um meteórico aqui para ser candidato a governador do Estado. Mas não tem nada que o desabone também, até onde se sabe. Nunca apareceu o nome dele em nenhum escândalo. Milton Flávio, Não, Luciano não deu Huck, tempo. agora me Não, surpreende não, Luciano o Huck, Padilha eu vou filiado do fazer peraí, PSDB. eu vou fazer aqui alguns comentários Não tem nada contra e algumas ele. reparações. Pode até não gostar Viu, Johnny? dele, mas- Eu diria que... Não tem nem a favor, esse é o detalhe. Não é isso não. mas- Eu vou começar a fazer algumas... Isso me dois surpreende o reparos. Luciano Ah, Huck, sem filiado ao Dois reparos. PSDB. O primeiro é que eu diria que nesta conjuntura, eu não sei quem é o candidato do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se você me perguntasse há 6 meses atrás, eu diria o Serra, não é o Geraldo. Pelo contrário, em muitos momentos o Geraldo careceu desse apoio e eu diria que fez falta essa disposição e esse apoio que nos teria sido muito útil em vários outros momentos em que o Alckmin se colocou como candidato. Eu diria que o Alckmin é o candidato do Dória, aí é verdade. Existe um compromisso, existe um entendimento, existe uma lealdade e nesse momento, ainda hoje, eu diria que o Dória tem como seu candidato o nosso atual governador. E eu sempre digo, quem governou São Paulo por 4 vezes está preparado para governar o Brasil. Se é o melhor ou não é o melhor candidato, o eleitor vai decidir. Mas preparado, é o segundo maior orçamento do país, tem currículo, tem experiência e tem envergadura. E mesmo estando nesse momento acusado de ter usado, de assessores seus terem se beneficiado ou arrecadado dinheiro caixa 2 para a campanha, eu continuo dizendo que neste momento, na minha opinião, é um homem que é indiscutivelmente pronto e preparado para ser presidente do Brasil. O Dória e o Huck são novos, como foi dito aqui, são nomes novos. O Dória se colocou de maneira mais modesta. Ele se colocou como candidato e foi eleito com méritos, pela primeira vez, prefeito de São Paulo no primeiro turno. E vem executando uma tarefa. Então, eu diria o seguinte, o Huck pode ser comparado com o Dória? Se fosse candidato a prefeito do Rio, sim. Se pretender ser candidato ao governador do Rio, eventualmente sim. Embora, diria que já seria uma tarefa hercúlea para quem não tem experiência. Por que do Rio? Não, porque ele é de lá, ele fala muito do Rio, está sempre lá. Mas, de qualquer maneira, assim, se ele quiser ser candidato ao governo, agora, na verdade, eu citei um estado, para ser bem honesto, eu não sei aonde o Luciano vota, se é em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você sair, dar um salto, de nunca ter sido vereador, e pretender ser presidente da República, eu acho que é desconhecer a política, completamente. Desconhecer a política, não ter a ideia do que vai enfrentar. O Dória fez uma opção menor, quer dizer, ele se cercou de políticos, embora diga que não... Menor no médio, né? Porque prefeito de São Paulo é um enorme desafio. Milton Flávio, você é modesto, desafio. ele menor, agora é prefeito da São cidade Paulo. de São 12 Paulo. milhões de habitantes. Mas é menor do que ser presidente do Brasil. Você trabalha com uma Câmara sem dúvida, de 55 vereadores, não trabalha com um Congresso com 500 deputados. É um pouco diferente. É pouco muito diferente. diferente. Mas eu digo, não é pouco ser prefeito. Não é pouco. Sim, Prefeito de São essa Paulo colocação. Eu só quis colocar o seguinte, é uma diferença muito grande. Quer dizer, o teu horizonte, mesmo sendo prefeito de São Paulo, você governa um município. É muito diferente você trabalhar politicamente ali. Você sabe disso. Outra, com Flávio, o Brasil. mesmo para se colocar como candidato
a prefeita de São Paulo dentro do PSDB foi uma Foi luta. difícil. Foi uma luta. Foi né? difícil provar para os nossos companheiros que o Dória era preparado, estava pronto para ser. Eu estava desde o começo com ele, portanto me sinto muito à vontade para dizer que ele vem cumprindo exemplarmente com o que se comprometeu. O Dória é o primeiro político com quem eu trabalho que vem executando exemplarmente e integralmente tudo aquilo que se comprometeu com a população. Esses dias eu fui na Câmara e fui provocado pelo PSOL em relação às privatizações. E eles pediam audiências públicas para saber o que a população perguntava. Disse, olha, desculpa, isso foi perguntado na campanha, porque o Dória disse que faria a privatização do Pacaembu. Então, isso já foi perguntado. E a população, 3 milhões de paulistanos, deram para ele o aval, dizendo que era para fazer. Se vai fazer desta ou daquela maneira, tudo bem, nós vamos discutir com a Câmara. Agora, perguntar e avalizar, isso já foi feito pela população de São Paulo. Deixa eu, aproveitando que você falou de privatização, uma coisa interessante. Eu tive semana passada em Curitiba e eu fiquei muito triste de ver, sabe, todo mundo conhece a Ópera de Arame, né, em Curitiba. Sim, sim. E eu fui visitar a Ópera de Arame, foi privatizada e não pode mais visitar. Virou um negócio particular, ele aluga para eventos, estava até tendo um ensaio para uma formatura, por isso eu consegui entrar, porque estava tendo um ensaio. Senão é um espaço que ficou fechado. Quer dizer assim, precisa tomar muito cuidado com essa coisa de privatização, porque privatizar desde que a população contribui. Mas isso tem... Isso é um modelo, Mas é um modelo, né? Um modelo de privatização. Muito impressionado de ver. O modelo tem que ser debatido com muito cuidado e eu quero aqui reafirmar mais uma vez, é a Câmara que decide isso, a Prefeitura encaminha, mas eu quero deixar muito claro, né, que o prefeito Dória já garantiu a todos os paulistanos de que, por exemplo, se os parques forem privatizados ou o que for privatizado, será mantido o acesso da população e a gratuidade desse tipo de empreendimento. Não tem sentido você privatizar o Ibirapuera e se cobrar ingresso para entrar lá dentro. A gentileza de vocês para que eu mantenha contato com a Gisele Souza, que é da FIPESP, do setor de eventos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. E boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, nosso assunto nestas últimas edições tem sido a reforma da Previdência. E a comissão aprovou texto base da reforma. Quem aprovou? A Comissão Especial da Reforma da Previdência. Sim? Por 23 votos a 14. O texto base do relator deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS Bahia, foi aprovado, Zancopé. Agora a comissão se reúne para votar os 12 destaques que faltam para aprovação do texto. Depois de analisada pelo colegiado, a proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em 2 turnos pelo plenário e receber pelo menos 38 votos para ser aprovada e encaminhada para análise do Senado. A votação dos destaques foi interrompida na noite da última quarta-feira, quando agentes penitenciários invadiram o plenário da comissão para protestar contra a retirada da categoria da regra de aposentadoria especial dos policiais na COPER. Mas, Gisele, quais as idades mínimas fixadas para a aposentadoria? A reforma aprovada fixa idades mínimas de aposentadoria de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, mas essas idades serão alcançadas até 2038. Também será elevado gradualmente o tempo de contribuição mínimo de 15 para 25 anos. Quem já está no mercado de trabalho terá que cumprir um pedágio de 30% sobre o período que faltar para completar os tempos de contribuição atuais, de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, Zancopé. Gisele, quais foram os partidos que votaram contra o texto base do relator? Foram o PT, o PSB, PDT, SD, PCdoB, PHS, PSOL, PROS e Rede. Apesar da vitória do governo na comissão, a oposição argumentou durante todo o dia que o resultado desta votação já era conhecido porque os partidos da base do governo poderiam substituir os parlamentares que estivessem querendo votar contra. Nesta semana foram feitas
5 mudanças na comissão entre deputados da base. A oposição acredita, portanto, que a votação no plenário será muito diferente, porque serão necessários 308 votos. Os 23 votos que sepultaram a Previdência do Brasil terão que prestar conta a partir de agora nas ruas, nas redes sociais e principalmente quando levarmos essa reforma para o plenário, disse o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Mas, Gisele, ainda podem acontecer novas modificações? Deputados da própria base do governo ressaltaram durante os encaminhamentos de votação que ainda querem modificar alguns pontos do texto no plenário. O PSDB citou a aposentadoria por incapacidade, que pelo texto atual tem valor menor para quem se acidenta fora do ambiente de trabalho. Já o deputado Paulderney Avelino, do DEM, do Amazonas, citou a necessidade de uma regra de transição para os servidores públicos que entraram antes de 2003. Para que nós possamos levar ainda à apreciação do plenário da Casa, eventualmente, alguma alteração para aqueles que entraram até 2003 para fazer uma transição mais adequada, afirmou o deputado Paulderney Avelino, do DEM de Amazonas, Ecopé. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas aos associados, mas ao público em geral. Aproveitar para registrar que nós somos vistos, né, acompanhados. Nós temos uma amiga que acompanha todos os dias, a Flávia Carvalho. A Flávia mora no Rio de Janeiro, Santa Teresa, e ela participa de um blog Viciadas em Crochê, que tem mais de 240 mil participantes. E a Flávia, né, ela compartilha o nosso Gente que Fala, e hoje nós temos brasileiros espalhados pelo mundo que estão aprendendo a acompanhar o Gente que Fala. É o caso da Anne Baldo em Aspen, no Colorado, Fabiano Goulart em Ibiza, na Espanha, José Luiz Máximo na Bélgica e Saskia na Hungria, que acompanham o Gente que Fala, aprenderam aqui com a Flávia a acompanhar o Gente que Fala. Conosco hoje o médico, é melhor que eu diga médico, né? Ainda. Urologista Milton Flávio. É muito bom tê-lo aqui. Advogado Ari Friedenbach, advogado Misael Antônio de Souza, o engenheiro civil Jôni Matos Incheglu. Jôni, em meio a intensos debates no Congresso Nacional, a Construção Civil formulou um conjunto de propostas com vistas ao aperfeiçoamento do projeto da reforma trabalhista. Entre os pontos mais importantes, empresários do setor defendem a recriação das comissões de conciliação prévia como instrumento para reduzir o litígio judicial e dar maior segurança jurídica ao relacionamento trabalhador-empregado. É lógico que eu me dirigi ao Jôni, mas Misael, Ari, Milton, por favor. Eu vejo, na realidade... Você tinha se referido a essa notícia. Até com um certo, digamos, retardo, né? Essas medidas já eram para ter sido tomadas há muito tempo, mesmo por conta da situação da economia. Quer dizer, quando você reduz os entraves para que o empresário, né, para que o empresário da construção civil possa contratar, então, quer dizer, isso naturalmente vai aquecendo a economia, que apesar de sinais de recuperação, para a construção civil ainda não apareceram esses sinais, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que você pode fazer para diminuir litígio, para destravar o mercado, é muito bem-vindo. E por isso que eu vejo, inclusive, com muito bons olhos essa reforma trabalhista, por conta de uma série de medidas que eu analisei de cima embaixo, de baixo em cima, para a construção civil. Eu não vi nada que possa depor conta, porque em nenhum momento o sindicato foi excluído da discussão, em nenhum momento, né? O que houve, no meu modo de ver, foram alguns atalhos que vão facilitar muito a vida do empresário da construção civil e, consequentemente, oferecer mais oportunidades para os trabalhadores, né? Quanto mais obra, mais trabalho, né? Ari é especializado em direito trabalhista. Que muda ou não muda? Eu queria colocar uma pergunta, na verdade. Você não acha de que com essa nova legislação
a faixa salarial vai ser reduzida, a remuneração vai diminuir? Olha, eu acho que pode até acontecer, mas hoje em dia o que eu percebo é que muita gente não tem nem o trabalho, né? Então, quer dizer, se a pessoa puder trabalhar menos, mas trabalhar e ter algum tipo de rendimento, eu acho que já vai ter uma melhora para ela. Hoje o mercado está desaquecido. O Zancopé colocou no começo do programa uma questão que eu tenho dúvida, discordo, mas com dúvida. Se de fato a construção civil é um setor que emprega pessoas com pouquíssima especialização, sem qualificação. Me parece que não, porque você tem um azulejista, ele precisa saber trabalhar, um eletricista, um encanador. Não é tão sem qualificação assim, ou eu estou enganado? Não, você tem esse perfil de profissional realmente, mas você tem muitos não oficiais, né? São os auxiliares. Né? Desculpa, mas o peão que vai lá na obra, que chega lá e fala, eu quero trabalhar, e o cara fala, você consegue empurrar o carrinho mas aqui, você consegue... o auxiliar do encanador. Mas é uma massa trabalhadora. Eu não sei eu sentar fantástica. direito um tijolo, por exemplo. Não se serviria. eu fazer uma parede, vai ficar toda torta. Se aprende. Mas precisa se aprender, justamente. Não é uma coisa que você não precisa ter especialização. E hoje, o que encanador, um eletricista, não precisa saber trabalhar. E hoje o que se percebe é que muitos trabalhadores ficam na base da informalidade. Então, o cara ele vai lá para trabalhar para ganhar uma diária, e o cara não tem o mínimo, o funcionário acaba não tendo acesso às seguranças que a própria legislação trabalhista dá. Então, quer dizer, se ela for flexibilizada, eu acho que é uma segurança até mais para o empregador e para o empregado. Você acha que, de fato, vai melhorar alguma coisa? Eu acho que sim, porque se ele tiver regularmente vinculado a uma empresa e ele sofrer algum tipo de acidente, algum tipo de intercorrência no exercício do trabalho... Mas sendo terceirizado, ele vai deixar de ter esse vínculo, justamente, então, não é? Não, eu acho que não totalmente, porque vai mudar um sistema de vinculação, mas ele não está mais por conta dele, somente por conta dele. Ele vai poder, por exemplo, emitir uma nota fiscal, ele vai poder recolher uma pessoa jurídica, vai ter que recolher uma nota fiscal. E não desonera o empregador e onera mais o empregado? Eu acho que não, porque aí depende depende das emendas que forem fazer, né, na própria lei trabalhista. Né? A minha impressão é essa, vai desonerar para o empregador, para o empresário vai ser muito bom, e para o empregado muitas vezes eu acho que ele vai ficar mais fragilizado na relação de trabalho. Mas pelo que eu pude acompanhar, nenhuma discussão entre empregado e empregador vai ser feita sem o sindicato estar junto. Então o sindicato não foi excluído da equação. Mas os sindicatos estão sendo enfraquecidos até porque estão querendo deixar de ser obrigatória a contribuição. Essa é a briga do sindicato. Essa é uma grande briga, mas você vai enfraquecer os sindicatos também. Quer dizer, nessa discussão entre empregado e empregador, você vai ter uma fragilização dos sindicatos, até porque eles vão ter muito menos poder, muito menos dinheiro. Sem dúvida. E o empregado também é mais frágil na relação do que o empregador, ou não? É que tem várias perguntas que estão sendo... tá bom, eu vou vou ficar fora dessa briga, então. Um grande debate no telefone. Lógico. A produção está debatendo no telefone, no Facebook. A senhora Dílio Perossi discorda totalmente de você, Ari Friedenbach, sobre Lula Moro. Maria do Socorro concorda. Né? Ok? Jair do Campo Limpo. Misael, delações podem virar provas de culpa? Claro que pode. Claro que pode. Se não houver a delação, se não houver o depoimento de quem tenha o segredo da coisa, não vai a lugar nenhum processo. Posso fazer uma pergunta para os dois juristas? Se eu assisto um crime e digo, eu vi o cara matar, não vale? Claro que vale, agora, doutor. Quando digo que eu entreguei o dinheiro pro cara, isso não vale. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Eu daria meu tempo pro senhor o programa inteiro só para ouvir a sua sapiência. Cadê o Marcos de Pinheiro? Você queria... Olha, o que você queria interromper na Constituição Civil? Você está fazendo um puxadinho em casa? Não, pelo contrário. O que eu quero dizer é o seguinte, as leis trabalhistas, CLT, é do século passado, do milênio passado. Não é possível que as relações de trabalho e as alternativas de trabalho não tenham mudado de lá para cá. Ao contrário, doutor Milton. A legislação trabalhista é extremamente retrógrada, não tem nenhuma dúvida. Acho até um erro do Michel de peitar isso, porque se ele fosse um outro picareta qualquer, ele ficaria 14 anos como eles ficaram sem mexer uma
uma vírgula do assunto. E a outra questão... Ele está mexendo na lei trabalhista e na Previdência. Questão que eu quero... Não, o problema que a gente tem, assim, a indústria da legislação trabalhista, e eu advogo nessa área, é uma aberração, na verdade. É uma aberração. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é nesse equilíbrio para não tornar o empregado extremamente fragilizado. Assim, não fazer um inverso agora. A pior coisa, Ari, é não ter um emprego. Não, mas assim, não ter veja, emprego, o que eu estou questionando... Salário, o que não pode acontecer hoje são os milhares de processos que tem na justiça trabalhista. Eu concordo, eu sou vítima disso todos os dias. Que dá o emprego... Você imagina eu já vi as coisas mais absurdas na justiça do trabalho. Mas assim, minha preocupação é não tornar muito desequilibrada essa relação. Não pode tornar, porque hoje você tem as redes sociais, você tem os meios de comunicações que dá todo o poder. Estão discutindo o paralelo ali. É a ala do direito. É a ala do direito. Milton Flávio, o que é, Milton? Eu estava dizendo, se você pegar o número de sindicatos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, é infinitamente menor do que no Brasil. Nós temos 200 nos Estados Unidos, já que temos 17.085. Qualquer um abre um sindicato. Qualquer um abre um sindicato. Abre sindicato porque tem a contribuição obrigatória. Qualquer um. É uma loucura. Com certeza. Na Argentina tem 250. Não tem a menor dúvida de que isso é uma indústria de montar sindicatos. É um ganha-pão. Se o sindicato é sindicato, representativo, se cumpre a sua missão, outra coisa, ele vai querer ser sindicalizado por aquele sindicato. O que perde o sindicato quando faz bloqueio em todas as ruas de São Paulo? Nada. E a população, o que perde? Eu só vou fazer uma última observação. Na construção civil, quando você pega, por exemplo, um operário altamente capacitado, por exemplo, que a gente chama vulgarmente de bloqueiro. O bloqueiro é o cara que assenta bloco, que faz parede. Esse cara, se ele puder abrir uma empresinha para ele e trabalhar terceirizado, ele vai ganhar muito mais pela eficiência dele do que funcionário direto, do que ele ganha, porque ele vai ganhar pela produção. E ele vai fazer o horário dele, ele vai fazer a meta dele e eu acho que para o funcionário, em certos aspectos, vai ser muito bom. Mas são setores ou funções específicas. Funções específicas. Você tem o pintor especializado que ganha por produção, o bloqueiro. Porque quando eu no início do programa disse que a construção civil é que emprega, o cidadão chega lá e fala assim, eu estou desempregado, eu quero trabalhar nessa obra. E a construção civil abre as portas, é o que o Ari não entendeu, mas isso existe realmente. Muito. Isso existe. 70% da construção de um prédio hoje é terceirizado. Principalmente. Não é terceirizado. Não é terceirizado. Subcontratado. Não é subcontratado. Não há necessidade de mão de obra qualificada. É isso. Eu diria o seguinte, a construção civil é o erro e acerto. O cara vai derrubando parede e vai aprendendo como é que ela fica de pé. Para fugir do vínculo empregatício... E quando chega aqui em São Paulo, está afinado. O empresário, para fugir do vínculo empregatício, porque é mortal para ele empreita, ele subcontrata. Não dá. Hoje o empregado, com todo respeito, eu fui empregado 16 anos. Ele custa muito caro para o povo. Eu entrei para ficar uma semana e me tornei sócio da minha empresa. Aí depois eu montei a minha empresa. Eu respeitava meu patrão. Meu patrão, para mim, era uma autoridade, era uma pessoa que merecia respeito. Hoje o empregado passa na tua cara e não está nem aí para você, cara. E quando ele sai, ele tem o prazer. Completou os 5 meses de trabalho, aí começa a tortura do seguro-desemprego, que isso é o maior golpe que foi aplicado no Brasil. Seguro-desemprego. O cara, 5 meses, ele já começa a se encostar, já começa a faltar. E você tem que arcar com tudo isso, porque eles vão parar lá. Vão parar lá na Marquês de São Vicente. Não, ele sai no dia seguinte, ele está na Justiça do Trabalho. Milton Flávio, o prefeito João Dória e o governador Alckmin começam a discutir a privatização das marginais do Pinheiros e do Tietê. Eu acho uma questão que precisa ser discutida, debatida. É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, mas não vejo... nenhuma... Não é aqui no programa, a primeira vez. Não, da privatização das marginais. Eu não me debrucei sobre esse assunto, mas eu entendo que se você privatiza ou se você concessiona em estradas federais, estradas estaduais, não tem por que, eventualmente, você não se debruçar sobre isso. Mas as estradas cobram pedágio, né? Que eles vão começar a cobrar pedágio na marginal também, seria? Olha, que... Sabe o que é, Ari? Na via expressa da marginal. Porque alguém precisa pagar... Eu sei, mas é que a gente continua sempre raciocinando em termos das modalidades que foram utilizadas até hoje. Você
pode concessionar e pode buscar recursos utilizando e explorando muitos serviços que existem hoje e que poderiam ser explorados numa autopista ou numa marginal. Mas, de qualquer maneira, eu sempre digo isso, quer dizer, é saber até quanto o Estado brasileiro de maneira geral, tem capacidade de continuar operando o que tem com qualidade e, ao mesmo tempo, oferecer serviços que são essenciais que ninguém mais vai oferecer se não for o Estado, que é segurança, que é educação, que é saúde, né? Então, que é transporte coletivo. Então, nós chegamos num momento que é o que aconteceu, e eu tenho orgulho de ter sido líder do governo do Mário Covas, quando nós chegamos em São Paulo, e o Zancopé, não é que é mais velho, mas vivia essa fase, que estava conosco cobrindo a Assembleia. Eu cansei de receber copo d'água na cabeça, moedinha dos sindicatos, quando nós privatizamos, ou acabamos com o Banezer, concessionamos estradas. Agora, a pergunta que eu faço é essa: não tivesse feito o Mário Covas o que fez, São Paulo estaria no lugar que tem hoje? Voltaria a ser a locomotiva do país? Teríamos as 10 melhores estradas do nosso país? Milton, e teríamos assim, a saúde que temos hoje? O que eu estou perguntando é o seguinte: eu estava contando que fui parar, fui de carro, inclusive, e estava comentando com a minha mulher. As estradas estão ótimas, eu não me importo de pagar pedágio numa estrada que está ótima. Que você tem? E as estradas, de forma geral, estão muito boas. O que eu estou questionando, assim, vamos ter pedágio urbano, então, seria isso? Ou existem outras formas de poder pagar pelo serviço da concessionária? Quando o Rodoanel estiver pronto, quando o Rodoanel, a faixa Alça Norte estiver pronto, ligando a Dutra com a Regis Bittencourt, aí a marginal você cobra para evitar que esses caminhões passem por aqui e sigam lá pelo... Só dos porque caminhões, a marginal... por exemplo? É isso não, estou falando porque a marginal continua a ser o grande corredor de ligação norte-sul. Aí é o projeto inicial, estou falando lá de trás. Não, o Rodoanel foi pensado justamente para tirar os caminhões das marginais. Para tirar, então aí você Mas cobra o pedágio. Como remunerar aí você as cobra o concessionárias, pedágio. Né? Isso que eu tô... Aí você cobra o pedágio. Eu não estou sendo muito honesto. Eu não participei da reunião com o governador, nunca discuti com o nosso prefeito qual seria a alternativa e, portanto, eu seria absolutamente irresponsável se eu emitisse essa opinião sem conhecer em profundidade o que pretende fazer. O que eu só quero colocar é para se cobrar o pedágio na marginal do Rio Tietê, tem que primeiro estar pronto o Rodoanel. Aí você pode até cobrar. Aí nós não temos tempo, só, então. Temos tempo para mais nada. Ari Friedembach, Milton Flávio, Misael Antônio de Souza, Johnny Matos Incheglu, agradeço a presença de todos vocês no nosso Gente que Fala, não há tempo para mais nada. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.